Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Hungria, onde, apesar de tudo o que muitos analistas disseram ao longo da última semana, e apesar do que eles disseram, era mais ou menos evidente que o que ia acontecer, aconteceu mesmo, ou seja, Viktor Orbán conseguiu ser reeleito mais uma vez e vai continuar a dirigir a Hungria. Como é que vê tudo aquilo que tem acontecido e, de facto, como é que vê também, embaixador, o facto de a questão da Ucrânia não ter tido qualquer influência no pesar dos húngaros relativamente à apreciação que fazem do seu primeiro-ministro? Eu não sei se não teve efeito, exatamente ao contrário, isto é, Exatamente ao contrário, quando muito, claro. Viktor Orbán defendeu sempre uma atitude de algum afastamento relativamente à questão húngara, à questão ucraniana, e o seu adversário, que era uma figura que tinha procurado fazer uma ampla coligação e um espectro muito alargado, eu diria mesmo demasiado alargado, porque Exato. uma esquerda até quase uma extrema-direita, mostrou-se favorável a uma atitude anti-russa muito clara, e isso acabou por funcionar em detrimento das suas expectativas no quadro húngaro. E o quadro húngaro foi mais favorável àquilo que era a perspectiva de Orbán, no sentido de ser crítico, por exemplo, o que é, manifestamente no quadro internacional, uma posição minoritária, que é ser crítico do presidente Zelensky e ser crítico da posição ucraniana. Orbán diz muito claramente no rescaldo das eleições que um dos seus adversários é o presidente da Comissão Europeia e o presidente da Ucrânia, porque Orbán, isto é uma atitude antiga do presidente húngaro. Orbán tem um discurso de natureza nacionalista e, em particular, um discurso de defesa daquilo que são os húngaros que vivem no exterior. Certo. E como é sabido, a Hungria tem várias comunidades no exterior, em vários países. Tem comunidades na Roménia, tem comunidades na Ucrânia, tem comunidades na própria Sérvia, na zona da Vojvodina. A Na Hungria é um Bulgária. país e joga muito, curiosamente, e Orbán jogou muito isso durante a campanha eleitoral, com a circunstância da Hungria ser muito orgulhosa relativamente às comunidades que tem no exterior e pedir o voto dessas comunidades. E, aparentemente, o voto maioritário dessas comunidades foi para Orbán. E, portanto, há uma politização da diáspora. Nós, em Portugal, temos uma diáspora bastante maior que a húngara, e tendo embora a mesma população, temos uma diáspora muito maior que a húngara e também temos partidos políticos que atuam na diáspora, Claro. mas não temos uma politização nacionalista da diáspora usada, digamos, como fator essencial naquilo que é a própria projeção do país e uma espécie de pequeno império. Nós já ultrapassamos essa fase e, portanto, temos uma projeção normal, em particular dos dois principais partidos em Portugal, que se projeta na diáspora, em particular em França, na Alemanha, no Luxemburgo, no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos também convém dizer, o Partido Comunista não pode fazer campanha eleitoral, é uma coisa que em Portugal nunca se fala, mas que no fundo limita tecnicamente, pelo menos, a liberdade da ação do Partido Comunista Português nas campanhas eleitorais. Nunca ninguém fala nisto, desde há muitos anos. Mas, portanto, Orbán joga com isso, e joga com esse cartada nacionalista. E, claramente, isso funcionou. Orbán teve cerca de 2/3 do Parlamento, tem hoje 2/3 do Parlamento, mais do que isso, entrou um novo partido de extrema-direita, pró-Putin, que vai ajudar a densificar esse peso nacionalista radical dentro do Parlamento húngaro, o que dá um conforto grande a Orbán, que entra no seu quarto mandato. Ele já tinha sido primeiro-ministro, atenção, depois agora é presidente, e isso dá um prolongamento de Orbán dentro da Hungria, com as consequências que isso tem na própria, eu diria, densidade da própria relação da Hungria com o resto da União Europeia e com o resto da NATO.
A Hungria é membro da União Europeia, é membro da NATO, tem uma relação muito particular com Moscovo. Curiosamente, Orbán era um homem que no passado era um anticomunista ferrenho. Exato. E teve posições muito anti-Putin no início. Hoje em dia há uma espécie de ligação, talvez pela comum atitude autoritária, a Putin, e portanto está, digamos, mais próximo dessa linha. Introduz um fator, eu diria, de estranha diversidade dentro da União Europeia, num tempo muito complexo para a União Europeia. E pronto, há que viver com esta diversidade e Orbán é uma realidade dentro da União Europeia. Nós sabemos que, por exemplo, o partido Fidesz, que é o partido de Orbán, foi afastado, aliás, afastou-se a si próprio antes de ser afastado do Partido Popular Europeu, e pronto, e vive, eu diria, numa certa marginalidade dentro da Europa, com um grande Mas a conforto. Comissão Europeia, Sr. Embaixador, permita-me que me interrompa, a Comissão Europeia deve viver com essa diversidade, como diz, ou deve fazer com que esses diversos regressem aos princípios que são aqueles que são os da União Europeia? António, a questão é uma questão legal, isto é, a Hungria, quando se candidatou à União Europeia, tinha que obedecer àquilo que eram os chamados critérios de Copenhague, que é os critérios do Estado de Direito, etc. Nós percebemos que depois de entrar para a União Europeia, a Hungria divergiu em relação a isso. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que fez a análise destas eleições, fez uma análise muito crítica relativamente ao modo como o processo eleitoral correu na Hungria. Não é que não fosse um país livre, a Hungria é muito mais livre do que a Rússia, como é óbvio, mas também hoje também não é difícil ser mais livre do que a Rússia. Mas a Hungria, ao que parece, de acordo com o relatório que eu li e os extratos que eu li do relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a campanha foi feita com uma confusão entre o poder de Estado e o aspecto partidário ligado ao Orbán, o que significa a utilização dos meios do Estado para desvirtuar o sentido da campanha. E Orbán, hoje em dia, é acusado de várias coisas, em particular de um menosprezo pelas regras do Estado de Direito, da separação de poderes, perseguição de órgãos de comunicação social, enfim, um conjunto variado de críticas que levam a que haja processos em curso dentro da União Europeia, e lembrar-nos-emos, ano passado, quando foi o lançamento das verbas para a União Europeia, para a recuperação da pandemia, a Hungria era um problema nessa altura. A Hungria, neste momento, muito provavelmente não vai receber o cheque muito importante para a Hungria, que vive numa situação, do seu ponto de vista de dívida complexa, e a Hungria vai ter problemas nessa relação com a União Europeia. Onde é que pode a União Europeia funcionar? A Comissão é um órgão executivo, a Comissão é um órgão propositivo. Nós temos é que pôr o Tribunal de Justiça das Comunidades a funcionar. Claro. Mas nós sabemos o tempo que estas coisas demoram. E, portanto, Orbán vai seguramente ser sujeito, e a Hungria, em virtude das suas políticas, vai se sujeitar a um processo complicado num contencioso com a União Europeia. Para uma resposta muito rápida, Sr. Embaixador, exatamente no mesmo dia, no passado domingo, um pouco a sul, na Sérvia, aconteceram eleições e um pouco tudo se passou a papel químico, inclusivamente o relatório que a OSCE fez sobre a Hungria é muito semelhante àquele que fez sobre as eleições na Sérvia, exatamente dizendo que os dinheiros do Estado foram colocados ao serviço exatamente dos partidos que fazem parte do poder. A Sérvia manifesta há uns anos a esta parte interesse em entrar na União Europeia. O que é que se passa? A União Europeia vai ter, se deixar a Sérvia entrar, um problema acrescido àquele que já tem com a Hungria. Com a Hungria, a União Europeia tem um processo, dado que se trata de um Estado-membro, mas foi indicado, já depois destas eleições, já foi indicado que Bruxelas vai iniciar um processo de corte dos financiamentos por violação do Estado de Direito à Hungria. No caso da Sérvia, a Sérvia está num estado anterior.
A Sim, sim, Sérvia, a claro. Sérvia ainda não é membro da União Europeia e a União Europeia tem aí, eu não diria a faca e o queijo na mão, mas tem, apesar de tudo, a possibilidade de não deixar entrar a Sérvia. Por outro Exato. lado, António, convém também dizer o seguinte: a eleição do presidente da Sérvia foi sólida, sob o ponto de vista numérico, mas a eleição dos deputados para o Parlamento Sérvio não tem a mesma expressão que teve na Hungria. Sim, A sim, situação não é exatamente. tão fácil para o presidente sérvio como é para Viktor Orban. Claro, claro, claro. A Sérvia vai ter problemas, a Sérvia tem assumido uma atitude de neutralidade nesta questão. Nós sabemos que hoje em dia, no quadro europeu, a neutralidade é vista como quase sempre como apontando para uma certa, eu não diria cumplicidade, mas pelo menos com alguma complacência relativamente à atitude russa. Exatamente. E por isso mesmo a Sérvia vai ter grandes dificuldades no seu processo de adesão às comunidades europeias e aí eu diria que os meios que a União Europeia tem para atuar sobre a Sérvia a montante da sua entrada são bastante maiores. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida. Até lá.